saber da horta vertical, né? É uma coisa simples, eu sei que todo mundo pode fazer em casa, mas a galera geralmente não sabe como que faz. Me explica pra gente como que é esse processo. A primeira parte foi reutilizar a garrafa PET que os meus vizinhos lá iam descartar para o lixo. Eu pedi para eles separar e separei a garrafa PET e depois fiz o corte nela e também pesquisei qual é os tipos de plantas que eu ia plantar relacionado ao cerrado. E aqui, devido ao calor, eu descobri que é a alface, a rúcula, a cebolinha e também o cheiro verde. Então são as quatro plantinhas que eu tenho lá. E depois eu fui atrás de um local onde que tinha terra preta, né? E eu fiz a mistura com da terra preta embaixo, que eu peguei embaixo de uma faveira de bolota, e depois eu peguei um adubo de esterco de vaca. Misturei os dois e um belo dia à noite que eu estava tranquilo no apartamento, peguei e fiz a montagem da horta vertical. O que ela traz isso para mim e para minha família no meu espaço? Ela mexeu com toda a minha família, porque todo mundo tinha o desafio de ver. Será que vai dar certo? Será que vai nascer? Mas, pô, na sacada do apartamento, e eu envolvi toda a família, né? Inclusive o João Pedro, ele ajudou a plantar os pezinhos de alface. E a horta vertical, ela é como se a gente tivesse, assim, o apartamento ficar mais verde e também a gente ganhar mais vida no apartamento. Isso foi a essência de tudo. A gente não está nem muito preocupado com a quantidade de alimento que vai produzir, mas saber que, às vezes, na hora do almoço, a gente vai ter uma alface ali para comer da própria horta. E melhora até o ambiente que a gente está. E a gente da Ecoterra compreende que a grande crise do nosso país é que tem pouca gente produzindo pouco alimento. E a bioconstrução, a ecologia é o caminho, a agricultura familiar. A gente precisa produzir mais o nosso próprio alimento para a gente ter uma alimentação mais saudável, porque as doenças do século estão aí. Então o caminho é esse, é o meio ambiente na prática, de a gente poder melhorar a alimentação, de praticar um esporte. E a Ecoterra, ela tem a sensibilidade de fazer isso para as pessoas. Porque o seu espaço, ele não tá não é uma página de um livro acadêmico. Ele é um espaço de convivência, ele é uma aldeia, ele é um espaço onde que acontece. E todas as pessoas que passam por aqui ficam encantadas. E a ideia hoje é a gente mudar o mundo, não pela atitude dos outros, mas pelas nossas. Então esse é o caminho simples e essa é a mensagem bonita da Ecoterra. Então, a gente está aí à prova de que todo mundo pode fazer alguma coisa para ajudar o meio ambiente dentro de casa, no seu espaço, no seu apartamento, sem problema. Anderson, obrigada pelas dicas. Agora eu quero ver todo mundo colocando em prática. Com certeza. Então agora eu vou falar com o Jonas, ele que desenvolve o projeto da Abelha Sem Ferrão aqui dentro da Ecoterra. Eu quero saber de você como é que está sendo o desenvolvimento desse projeto aqui, como é que surgiu essa ideia, qual a importância desse projeto que vocês desenvolvem aqui, mas na escala maior, aí falando em sociedade e meio ambiente. É que dentro da filosofia da Ecoterra, nós vimos a necessidade e a importância de restauração do meio ambiente. Para falar de meio ambiente, nós não podemos esquecer que todo o nosso alimento que nós temos, toda a biodiversidade, toda a vegetação, depende das abelhas. Hoje em dia, nós temos uma preocupação muito grande com o meio ambiente devido a que as abelhas estão ameaçadas de extinção, sendo que tem 3 principais fatores agravantes que são as queimadas, que aqui em Tocantins, no Cerrado, nós vemos muito. A outra delas são as monoculturas de transgênicos. E a terceira são os agrotóxicos. E as abelhas são as maiores responsáveis por 90% da alimentação que nós temos, da polinização dos vegetais que nos proporcionam essa alimentação. A abelha sem ferrão, dessa forma que nós temos, que é meliponicultura ou criação racional, criação tecnificada das abelhas sem ferrão, é um meio em que nós não vamos degradar o meio ambiente, em que nós vamos cultivar essas abelhas para a polinização do nosso jardim, para a produção de mel,
para a região, para manter as abelhas, para evitar com que elas se percam estando na natureza devido às queimadas, outros fatores que já se falou. E essas abelhas, elas têm um valor econômico assim que é muito viável para aquele que não tem renda nenhuma ou para aquele que busca ter um sustento, já que as abelhas são um dos principais meios na natureza em que eles possuem os 4 pilares da sustentabilidade. Que a abelha é economicamente viável, socialmente justa, ou seja, que todos nós, que o nosso objetivo é que cada família tenha a criação de pelo menos uma caixinha dessa abelha sem ferrão para polinizar o seu jardim e para a pessoa desenvolver uma inspiração, desenvolver uma sensibilidade com o meio ambiente e ver qual é o valor da abelha e da natureza e quebrar o mito que se tem de que as abelhas são todas elas más, de que as abelhas ferroam, já que nós temos a maior riqueza de abelhas aqui no Brasil, que são as abelhas nativas, indígenas, sem ferrão. Jonas, para quem está em casa, explica como que faz para poder ter um desse dentro de casa, para poder ir atrás e cultivar essas abelhas também. Para quem quiser fazer a aquisição sustentável de uma abelha sem ferrão, a pessoa pode adquirir junto a meliponicultores da região, associações, a Federação de Apicultura. Então ela pode estar fazendo aquisição ou ela pode geralmente tendo o apoio inicial de um desses meliponicultores para adquirir essa caixinha. É uma caixinha que você pode se produzir também pela facilidade dela, pode se produzir por marceneiros, fazer ela vai basicamente a caixa ninho e 2 caixas melgueiras para a produção a reserva do alimento das abelhas e a caixa ninho para o ninho delas. E nas ONGs e nessas associações, geralmente nós fazemos o meliponário, que é uma casinha especial para as abelhas, e cultivamos ela em casa, de uma forma caseira, assim como as minhocas também, que são as composteiras caseiras, e como a horta, nós podemos consorciar as culturas, as abelhas, as minhocas e a horta. Então é tranquilo, dá para todo mundo ter em casa que elas voltam aí para dentro, voltam para a casinha delas, é bem sossegado, né? Exatamente, elas sempre voltam porque elas são domésticas e elas sempre estão associadas ao lugar, àquele jardim, à flora apícola do raio de 500 metros a 3 quilômetros. Então, Jonas, obrigada, explicou pra gente direitinho. Vamos todo mundo lembrar da importância desse projeto, lembrar que o que a gente faz aqui, a gente leva pra vida e sempre pro bem do meio ambiente. Fernando, me fala, e essas tecnologias todas que vocês implantam aqui, a importância disso na sociedade? Como é que vocês acham que levam isso, saindo desse portão, para a vida das pessoas, transformando a vida das pessoas e o meio ambiente? A missão nossa aqui é mostrar que essas tecnologias elas são simples, elas funcionam e elas podem existir na sua casa, né? Para que cada um possa fazer a diferença desse mundo, né? Que a gente está buscando uma alternativa e cada um pode ser essa diferença.